Olá, boa noite a todos! Bem-vindo ao treinamento da experiência Google 2020. E hoje nós iremos falar sobre o Google Ads, para você conseguir posicionar o seu negócio no topo das pesquisas do Google. E para a gente poder aproveitar todas essas dicas e estratégias na prática que eu irei mostrar hoje, fique atento, pois durante todo esse nosso treinamento nós iremos mostrar todas as funções da ferramenta do Google Ads para você conseguir aplicar e conseguir trazer clientes que estão buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Para você que já anuncia no Google, eu vou trazer dicas assertivas para você poder direcionar melhor o investimento, saber para onde que o seu dinheiro está sendo investido e conseguir trazer mais clientes de forma mais assertiva. E para você que ainda não anuncia no Google, fique atento a todas essas dicas para poder começar logo o seu trabalho com o Google e conseguir encontrar saídas e soluções diante dessa crise que nós estamos vivendo. Afinal, agora mais do que nunca, o consumidor ele está buscando online e você precisa posicionar o seu negócio. Então, vamos agora direto para o nosso treinamento da experiência Google. E só um lembrando para você que participou dos últimos treinamentos do Dia das Mães, tivemos Google Shopping e na semana que vem nós teremos informações sobre o Dia dos Namorados também, para você aproveitar todas essas sazonalidades. Se inscreva-se no nosso canal para poder ficar por dentro de tudo e conseguir entender todas as possibilidades que o Google pode oferecer para o seu negócio. Então, vamos agora começar para o nosso treinamento. E antes da gente poder falar sobre o Google Ads, que é o grande objetivo hoje, vocês precisam de entender que a jornada do cliente, desde o momento em que ele começa a pesquisar pelo produto, pelo serviço que você oferece, é o primeiro passo para que você possa conseguir vender para ele, seja algum produto ou algum serviço. Então, essa jornada, esse cliente ele passa por várias etapas, para você conseguir fisgar ele. Então, essa jornada envolve várias ferramentas, como nós vimos aqui, YouTube, Google Meu Negócio, Google Ads, Gmail, e hoje nós vamos falar exclusivamente do Google Ads, mas você precisa ficar atento, porque aproveitando de todas essas ferramentas, você consegue gerar um relacionamento com o cliente, com o Google e conseguir posicionar o seu negócio. Afinal, todo esse processo faz parte do funil de vendas que a sua empresa precisa ter. Você precisa pensar, de acordo com o seu produto, serviço, qual é o caminho que o usuário ele vai passar para dentro até o momento de converter, fechar negócio com você. Primeiro passo, como vocês podem ver, você precisa atrair o maior número de clientes para dentro do seu negócio. Ou seja, você precisa trazer tráfego dentro do Google Ads, das redes sociais, seja uma indicação buscando pelo seu nome no Google, você precisa trazer para dentro do seu site. Agora, não só precisa trazer para dentro do seu site esses visitantes, né, clientes e potenciais, como você precisa fazer com que esses clientes e potenciais entrem em contato com você. Ou seja, gera um lead, alguém interessado no seu negócio. E essas estratégias para que mais pessoas possam entrar em contato com você é que nós vamos ver hoje na prática. Para você que anuncia no Google, você investe e gasta com os cliques, tem todo esse processo. Mas você vai ver hoje como você pode fazer com que esses leads, que são clientes interessados, que entram em contato, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, mais pessoas entrem em contato. De acordo com os cliques que você possui, quantas pessoas entram em contato? Quantas pessoas você consegue fazer o seu orçamento, gerar oportunidade de negócio para poder, no final, vender? Então, esse processo, você precisa estabelecer esse caminho para que você possa aproveitar de todas as possibilidades da ferramenta no Google para poder conseguir trazer mais negócio. Porque tudo isso é uma ciência de dados envolvida por trás. Tudo é estatística, tudo são dados. Eu tenho 10 anos como especialista Google, mas há 3 anos eu estudo diariamente sobre a parte de dados, estatística e atuo como cientista de dados para poder entender como todo esse comportamento pode gerar realmente negócio. Entender os dados para a gente poder investir de forma correta, para poder ser assertivo. Afinal, com essa crise que nós estamos vivendo, o nosso investimento no Google precisa
ser bem direcionado. Nós temos que trazer o cliente que está preparado para comprar o seu produto ou precisa do seu serviço naquele momento. Então, com esse processo, eu costumo dizer, né, que antigamente nós falávamos que que a publicidade era a alma do negócio. E eu digo mais do que isso hoje em dia. A estratégia é a alma do negócio. Porque se você consegue criar uma estratégia e focar no cliente certo, na hora certa, você vai conseguir vender mais com o Google. Mesmo você que investe pouco, ou você que já investe muito, ou para você que ainda nem começou a investir, crie a estratégia, analise o que você quer vender, quais produtos, serviços, coloque no papel e você consegue focar exatamente naquele cliente que você precisa. Nós vamos ver isso hoje na prática no Google Ads para vocês entenderem melhor. E falando nele no Google Ads, você pode aparecer no topo das pesquisas do Google quando algum cliente pesquisar pelo produto ou serviço que você oferece. Por isso que para você poder anunciar no Google é muito interessante. Porque mesmo você, pequeno negócio, você pode começar investindo pouco e conseguir ter resultado e ir crescendo cada dia mais. Porque no Google você paga somente o custo por clique. Ou seja, eu vou mostrar na prática já já. Quando alguém interessado pesquisar por algo no Google, você pode aparecer nas primeiras posições e ter destaque e quando alguém estiver interessado. Agora, para isso, você precisa escolher as palavras-chave. Porém, aí entra o primeiro segredo do Google, eu vou mostrar na prática para vocês, que você precisa escolher palavras-chave assertivas. Ou seja, palavras-chave que a pessoa dentro desse funil que a gente viu já está preparada para poder contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. E eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho. Porque, além de escolher palavras-chave, eu vou fazer resumidamente, antes da gente poder mostrar a tela do Google para vocês, eu vou mostrar resumidamente para você que ainda não anuncia no Google como funciona esse processo, mas eu já vou mostrar para você que anuncia dicas avançadas para a gente ir direto ao ponto e conseguir melhorar a campanha neste momento que nós estamos vivendo, para aproveitar de imediato todas essas possibilidades. E você aplicar ao final desse treinamento. Além dessa questão das palavras-chave, você também precisa criar os anúncios, que é o que vai aparecer, e nós vamos ver já já todo esse processo. Você também pode anunciar para o Brasil inteiro, se você é o e-commerce, ou se você é um prestador de serviço, você pode escolher raios em volta do seu local, quantos quilômetros, 10 quilômetros da Avenida Paulista, você pode direcionar o seu investimento. Afinal, você precisa saber qual é a região que mais vai trazer retorno. Por exemplo, mesmo que você seja um e-commerce e possa vender para o Brasil inteiro, qual região o frete é mais barato? Qual região existe um poder de compra online muito maior? Tudo isso tem que ser analisado. E para você, prestador de serviço, por exemplo, será que vale a pena você deslocar a cidade inteira? O seu público A, B, C, ele está em qual região? Você pode selecionar vários raios e aparecer somente em determinados bairros que é mais interessante para você. Então foca naquilo que é mais rentável. Para você que anuncia no Google, avalie o seu raio, sua cidade, para poder investir de uma forma mais assertiva. E além disso também, você também pode programar os seus anúncios em questão de dia e horário. Estudos mostram que todos os dias as pessoas pesquisam 24 horas por dia. Mas nós sabemos também que na maioria dos segmentos, 99% deles, as pessoas pesquisam de madrugada, por exemplo, e acabam não entrando em contato. Por isso você acaba gastando clique de madrugada, sendo que não tem tanto retorno. E você acaba deixando de aparecer durante o dia, que a chance é maior. Então, por exemplo, exceto os sex shops e outros segmentos, né, que são mais noturnos, você pode direcionar a sua verba para poder aparecer de 7 da manhã às 22 horas, que é um horário muito legal, para poder direcionar melhor o seu investimento de uma maneira mais eficiente. Lembra do funil que a gente tem que captar mais leads? Esse funil nós temos que direcionar e focar para que gere mais contatos para você. Porque o Google
você controla tudo. Então você sabe quantas palavras que você tiveram resultado, quantos cliques, quanto custou. Eu já vou falar de investimento já já. Você gerencia tudo. E esse gerenciamento, ele faz com que você possa conseguir ter mais resultado no Google. Porque se você sabe o que está dando certo, automaticamente você consegue investir naquilo que é mais assertivo. Então, fique atento. Essas dicas que eu vou mostrar na prática daqui a pouco para você, você vai aproveitar para poder gerar mais clientes e conseguir focar no seu serviço ou no seu produto que você tem mais interesse. Afinal, com o Google, você pode investir pouco e ir crescendo de acordo com seus resultados. Para você que deve estar se perguntando quanto investir, você pode investir a partir de R$40, não existe um mínimo. Mas, no final, daqui a pouco, depois da prática, eu vou mostrar como você deve calcular o seu investimento para poder ir crescendo de acordo com os resultados. Nós temos aqui inscritos ao vivo empresas que investem R$100, 200, temos também que investem 5, 10, até 20 mil reais. Porém, de acordo com o seu, independente do seu investimento, todas essas dicas que eu vou apresentar na prática, você vai poder aproveitar. E para você que está começando, reveja esse treinamento, pois ele irá ajudar você a criar o seu primeiro passo e investir de acordo com seus resultados. E nós vamos falar que você pode segmentar esse público-alvo de uma maneira bem assertiva na prática. Você pode escolher palavras-chave, você também pode segmentar pessoas que têm interesse nela, pessoas, por exemplo, se você tem um buffet, você consegue saber com público-alvos específicos, pessoas que estão prestes a casar, pessoas que têm filhos pequenos, pessoas que estão se formando, imobiliárias, pessoas que são inquilinas, pessoas que têm imóvel próprio. Tudo isso é possível você segmentar no Google de acordo com a publicidade e nós vamos ver isso na prática. Então, vamos agora para o nosso Estrategicamente Falando, para você aprender todas essas dicas e aplicar. Este treinamento ficará disponível por mais 24 horas, então preste atenção em todas as dicas e depois reveja para você que anuncia no Google, aplicar todas essas dicas avançadas para a gente poder ficar no topo do Google e conseguir conquistar os clientes que a gente precisa. Vamos então para o Estrategicamente Falando. Vamos agora aqui na prática para a gente poder mostrar um pouquinho como funciona a ferramenta do Google Ads. Para você que anuncia dicas exclusivas e para você que está começando agora, vamos entender como funciona esse processo. Então aqui nós estamos no Google e nós vamos pesquisar aqui agora. Vamos pegar um exemplo, a Biruta Solar, que é um exemplo de um produto, né, que as pessoas pesquisam no Google. Então, observe que ao pesquisar aqui Biruta Solar, nós temos aqui esses anúncios que aparecem no topo das pesquisas do Google. Então, nós temos aqui a Biruta Solar, inclusive um abraço para a Damata Solar, é um amigo cliente nosso que nós já trabalhamos, está aqui em primeiro lugar. Essa pesquisa que você também está aparecendo aqui, você não vai pagar em aparecer no topo, assim como a da Mata, Interativa Soluções, é do mesmo grupo, também está no topo. Você vai aparecer somente quando alguém clicar e entrar dentro do seu anúncio. Após clicar, vai ser redirecionado para o seu site. Eu não vou clicar aqui para poder gastar o clique deles, porém, ao clicar, a da Mata Solar, esse cliente, está pagando o custo por clique de alguém interessado. O custo por clique varia do seu segmento. Pode ser 50 centavos, 30 centavos, R$1, R$2, como até Desentupidora de São Paulo, o custo por clique é de R$50. Mas, Matheus, como assim? Um custo por clique de R$50? É claro que, se está pagando o custo por R$50, eles estão tendo lucro. Vamos supor que 10 pessoas clicaram, gastou R$500. Se uma fechar, e quem já precisou de desentupidora sabe que não é barato, já cobriu o investimento. Agora vamos trazer um pouco para a realidade da maioria dos segmentos.
Então, o custo por clique gera em torno de R$1, R$2, depende muito da sua cidade. Em São Paulo, um pouquinho mais, mas o importante não é o custo por clique na questão de você analisar se é bom ou não o Google. Você tem que avaliar o seu retorno. Qual é o lucro que isso oferece para você? E nós vamos ver uma simulação já já. Então, clicando aqui nesse anúncio, você vai ser direcionado para o site e este site você vai conseguir trazer o público-alvo que você precisa. Então vamos aqui na prática mostrar, e eu mostrei, justamente fiz a pesquisa aqui, e só para vocês poderem entender, o leilão, você não consegue saber exatamente colocar o seu negócio sempre nas pesquisas do Google. Existem vários fatores que você pode analisar para poder conseguir fazer com que o seu negócio apareça no topo. E eu vou mostrar agora, na prática, como funciona para você conseguir aplicar para você que anuncia no Google. Porque o leilão, ele depende do índice de qualidade, de quantos anunciantes. Só que quanto mais estratégias você fizer, como eu vou mostrar agora, para poder se destacar no Google, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. E eu pesquisei aqui biruta solar e coincidentemente deu ela no topo, porque eu vou mostrar para vocês na prática e para vocês que vendem algum produto, esse exemplo que eu vou mostrar, e para vocês também que prestam serviço, eu tenho um outro exemplo para poder mostrar. Então aqui, clicando, vai ser redirecionado para o site. Dentro desse site, o cliente vai entrar em contato com você. Agora, quem faz tudo isso é o Google Ads e eu vou mostrar na prática agora aqui para vocês. Essa aqui, para você que é que vende produtos, como funciona o Google? O Google você precisa de criar campanhas, ou seja, você tem que saber o que comercialmente falando é bom para você. Então, nesse caso, a da Mata Solar, como mostrei de exemplo, ela vende sinalizadores, taxas de estações, sinaleiro, biruta, como tudo isso que eu mostrei. Então, para você que vende algum produto, você precisa de criar uma campanha para cada categoria que você trabalha. O que é uma categoria? Por exemplo, moda, categoria vestidos, calças, né, blusas. Categoria da Mata, produtos que ela vende. Então ela criou, e você precisa de, primeiro, para você que anuncia no Google, você não pode ter uma campanha e misturar tudo lá dentro. Você tem que criar uma campanha para cada produto ou serviço que você oferece. E um detalhe para você que não está reconhecendo essa tela, você usa o Google AdWords Express, que é o modelo mais básico do Google, e o Google faz tudo para você. Porém, esse tudo é muito automático. E hoje nós estamos mostrando a tela do Google Especialista, que o especialista sim, você consegue ter o controle de tudo e gerenciar a sua publicidade. Então, fique atento. Para você que não reconhecer essa tela, ficar meio perdido, não se preocupe, que depois você pode criar novas campanhas no especialista. Então, voltando para a estrutura, você tem que criar campanhas. Então, eu quero criar uma campanha para vender sinaleiro, outra campanha para vender biruta. Então, aqui, você vai direcionar uma verba para cada categoria de produtos que você vende. Por quê? Se você criar uma campanha e mistura tudo lá dentro, você não consegue gerenciar e saber para onde que seu dinheiro está sendo investido. E quando você cria uma campanha, eu coloco aqui sinalizador predial, eu estou investindo R$6 por dia, e que é o orçamento. Então, cada campanha tem que ser o seu orçamento. Então, se eu investir R$6, o custo por clique, como nós estamos vendo de exemplo aqui, foi 90 centavos, todos os dias eu vou ter em média 7 cliques. Aí, com essa verba, eu vou ter 7 cliques, vou aparecer no topo, como vocês viram, mas depois de ter gasto essa verba diária, eu paro de aparecer e só volto amanhã. Então, se você cria uma campanha para cada produto ou serviço que você oferece, você sabe exatamente quanto que você está investindo naquele produto e quanto está te dando de retorno. Então, quando você cria uma campanha de sinalizador predial, você sabe o valor investido, sabe o clique, sabe quanto gastou e no final você pode avaliar o seu retorno. E aí, para vocês entenderem um pouco melhor também, na questão de um prestador de serviço, eu estou pegando aqui o exemplo de uma empresa de ar-condicionado. Um abraço para a LR Climatização, porque ela é um autônomo, um pequeno negócio, na verdade trabalha ela e o marido dela, e ela trabalha com manutenção, instalação, limpeza de ar-condicionado. Então, nesse caso, ela criou uma campanha
para cada objetivo. Ou seja, para você, prestador de serviço, que trabalha com uma assistência técnica, uma campanha para ar-condicionado, uma campanha para geladeira, uma campanha para cada serviço que você oferece. E no caso dela, ela só trabalha com 2. Ela trabalha com instalação e com manutenção. Então aqui, se ela está criando uma campanha de instalação, ela vai ter exatamente anúncios e palavras-chave falando de instalação. Porque se eu tenho um anúncio, e aí vocês estão vendo aqui, de instalação, eu vou ter palavras-chave de instalação de ar-condicionado. Eu sei que essa parte é um pouco complexa e você precisa ser bem específico, mas eu vou mostrar aqui algumas dicas, porque quanto mais assertivo você for na estrutura, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, você precisa criar campanhas, grupos, anúncios e palavras-chave, que eu vou explicar aqui como escolher de uma maneira bem assertiva. Então, nesse caso, ela criou uma campanha de instalação, ela está criando um anúncio de instalação. Este anúncio é o mesmo que aparece aqui do lado, quando você aparece no topo do Google, e esse anúncio você consegue colocar as informações para pessoas acessarem o seu site. Essa parte de estrutura é um pouco complexa, é complicada, por isso, para você que está online, no final, nós iremos liberar um planejamento e um atendimento individual para vocês entenderem melhor de acordo com o seu segmento. Porque é um pouco complexo, mas precisa ser feito. Afinal, isso vai fazer a diferença. Porque quanto mais anúncios, quanto mais assertividade, quanto mais detalhado for a sua campanha, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, eu só quis explicar por alto porque é bem complexo essa questão de grupos, mas é necessário, ok? Depois fique atento, no final você vai entender melhor e vai poder tirar suas dúvidas individualmente. Então, a gente sabe que tem que criar campanhas, que eu escolho o valor, de investimento nós vamos falar já já, que eu tenho que ter palavras-chave, pois agora, para você que já anuncia no Google, eu vou direto ao ponto, e para você que não anuncia, fique atento, porque eu vou falar das palavras-chave. Ela é o coração da sua campanha do Google. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nessa campanha aqui, nós temos aqui um anúncio de instalação de ar-condicionado, ok, e eu tenho as palavras-chave de ar-condicionado. Quando você coloca as palavras-chave, anotem, isso é de extrema importância. Você não pode ter uma palavra-chave, por exemplo, instalação de ar. Instalação de ar condicionado de quê? É de casa? É de carro? É muito amplo. E aí ocorre na maioria das pessoas que investem no Google. Elas colocam palavras-chave muito amplas, como por exemplo, conserto de ar. É amplo. Ar-condicionado, a pessoa pode querer comprar ou não, e aí entra o grande perigo, e eu vou mostrar a solução para vocês agora. Sabe quando você que anuncia no Google recebe uma ligação de pessoas que estão buscando o que você não trabalha, buscando por outras pessoas, outros produtos que você não oferece, ou mandando currículo, emprego? Pois é, você vai descobrir agora como eliminar isso. E dentro dessas palavras-chave, você precisa escolher de uma maneira mais assertiva. Agora, essa campanha aqui, ela já tem umas dicas avançadas de palavras que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Quando você coloca uma palavra-chave ampla, e uma palavra-chave é um termo que você quer aparecer quando alguém pesquisa no Google. Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo ruim, depois eu volto para essa campanha na prática. Aqui nós temos uma empresa, uma contabilidade. Depois eu vou mostrar como utilizar essas dicas avançadas nas palavras aqui de um exemplo positivo. Esse exemplo é um cliente que ele investiu de uma forma errada e depois ele corrigiu. Mas, veja bem, é uma contabilidade. E aí, quando você escolhe a palavra-chave contabilidade como ampla, você está aparecendo com qualquer coisa que as pessoas pesquisarem antes ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, para você que anuncia no Google, vai descobrir agora o que fazer para poder parar de receber ligação errada, parar de perder dinheiro no Google. Porque, por exemplo, ele tinha escolhido aqui a palavra-chave como MEI, né? Criar empresa. Ok, ele é uma contabilidade que abre empresas.
Mas anotem essa dica para você que anuncia no Google. Vocês vão clicar dentro de palavra-chave, vocês vão vir aqui embaixo e pesquisar e clicar em termos de pesquisa. Anotem, você vai direto em palavra-chave, termo de pesquisa. Por quê? Quando você coloca as palavras-chave muito amplas, igual MEI, é muito amplo, você vai trazer pessoas que podem pesquisar qualquer coisa antes ou depois. E aí entra um grande problema. A pessoa pesquisa como criar uma empresa. Essa pessoa está querendo um contador para pagar a abertura de empresa? Telefone do MEI. Pode ser MEI de MEI da escola infantil. Telefone não é alguém querendo contratar. MEI Brasil telefone. Isso são palavras-chave que as pessoas pesquisaram no Google e gastaram um clique dele. Número do telefone do MEI, central do telefone do MEI, como criar empresas. Vocês concordam que essas palavras-chave são pessoas buscando informação? Abrir CNPJ grátis, empreendedor individual, isso não são pessoas querendo buscar um contador para poder pagar. Então, nesse caso, você vai acessar o seu termo de pesquisa e aí você vai ver que tem um monte de termo que as pessoas pesquisaram e que você está pagando. E aí entra a primeira dica avançada de hoje no sentido de estratégia de economizar e ser assertivo. Você vai olhar os termos de pesquisa e você vai ver que tem um monte de coisa errada, só que tem uma solução. Após analisar os termos de pesquisas, você vai ver o que é ruim, como grátis, como abrir um negócio, como é ruim. Para você que busca, por exemplo, informações de fazer, grátis, emprego, currículo, tudo isso é ruim. Então você que anuncia no Google vai olhar esses termos, aí vocês vão vir aqui embaixo em palavras-chave negativas. Para quem ainda não atualizou a versão, clicando em palavra-chave vai estar aqui em cima. Palavras-chave negativas e termo de pesquisa. Mas na maioria já está aqui na lateral. Clicando em termo de pesquisa, você vê o que as pessoas pesquisaram. Não é que você escolheu essas palavras-chave, mas quando você coloca a palavra-chave ampla, isso acontece. E eu vou mostrar já já como resolver isso. Mas o primeiro dever de casa é olhar o histórico e vir aqui e negativar palavras. Ou seja, você vai negativar aquilo que é ruim. Então, clicando em palavra negativa, você vai adicionar, vai selecionar a campanha que você está olhando, abertura de empresa, e aí você vai vir e vai escolher grátis, gratuito. Você tem que colocar tudo que você viu de ruim nessas palavras negativas. Quanto mais negativas você colocar, mais assertivo você vai ser no seu investimento e mais qualidade você vai ter nos seus anúncios e trazer mais clientes. Então, pare e analise, porque você está perdendo muito dinheiro. E aqui você tem que inserir palavra por palavra. Como, fez, foi. Tudo isso é ruim. E aí, negativando essas palavras, vocês vão parar de perder dinheiro no Google. Basta selecionar, clicar em salvar, que você vai conseguir ter mais assertividade nas suas campanhas. Agora, Matheus, quer dizer então que contabilidade é ruim, uma palavra-chave? Criar empresa é ruim? Sim. Por quê? Lembra daquele funil que eu falei que a gente tem que ser assertivo? Qual é a probabilidade de uma pessoa fechar negócio? Alguém que pesquisa contabilidade para abrir empresa, contador para abrir empresa ou simplesmente abrir empresa? Quem vai fechar mais? Claro que quem pesquisa contabilidade para abrir empresa, contador para abrir uma empresa MEI. Então, quanto maior a cauda longa, mais assertivo você vai ser, mais clientes você vai trazer. Então, quanto mais assertivo você for, melhor. E para você que escolheu uma palavra somente, esquece, ela está te trazendo prejuízo. E agora, mais uma dica avançada. Além de negativar palavras, eu vou ensinar e eu vou voltar aqui para uma campanha que já está configurada boa, para vocês verem um exemplo. Você precisa usar as correspondências de frase. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Instalação de ar LG.
Observe que instalação de ar é ruim, mas se eu colocar instalação de ar LG, remete ao ar residencial. Então, você tem que colocar mais palavras para se tornar uma palavra-chave boa. Agora vem uma outra dica avançada, que você precisa colocar palavras-chave, só que usar as correspondências de palavras. Ou seja, quando você coloca instalação de ar-condicionado normal, sem estar com esse maisinho que vocês estão vendo aqui, as pessoas que pesquisarem qualquer coisa relacionada, o Google vai mostrar o seu anúncio. Então, se ela pesquisar instalação de ar automotivo, vai mostrar. Ele vai excluir o LG e o Google vai mostrar porque ele entendeu que pode ser um cliente potencial. Agora, a gente tem que ser assertivo. Então, se eu coloco um sinal de mais antes da palavra-chave, mais instalação, mais ar, mais condicionado, mais LG, isso vai fazer o quê? Que o Google só mostre meu anúncio quem pesquisar instalação, ar, LG. E isso faz com que eu traga o cliente certo e não confunda com coisas erradas. Então, atenção para você que anuncia no Google, todas as palavras-chave têm que ter, no mínimo, a correspondência que chama ampla modificada. Anotem, a ampla modificada é um sinalzinho de mais que você coloca antes da palavra para poder segmentar melhor o seu público-alvo. Então, aquelas palavras-chave ruins não acontece se você usar o maisinho. Porque se eu coloco mais instalação, mais A e mais LG, só vai mostrar o seu anúncio se aparecer os três termos juntos. Então, fica a dica, e não só o sinalzinho de mais, que para você que anuncia no Google já tem que ter todas, não pode deixar uma palavra, não é que não pode, não é assertivo deixar uma palavra sem mais, porque senão vai mostrar aquelas coisas ruins. E além disso, também, além dessa parte do sinalzinho de mais, existe também a correspondência de frase. Porque se eu sei que muitas pessoas pesquisam instalação de ar-condicionado na Zona Leste, se eu colocar entre aspas, eu também estou mostrando para o Google que eu só quero aparecer se a pessoa digitar instalação de ar-condicionado split na Zona Leste. E aí, aparecendo nesse termo, você vai conseguir, até ter mais relevância com o Google, pagar mais barato. Existe também entre colchetes, que é exata, o que seria isso? Google, eu trabalho com, por exemplo, lareira de madeira. Se eu coloco mais lareira, mais madeira, se a pessoa pesquisar madeira de lareira, vai aparecer o seu anúncio. Então, tem que ser mais específicos. Em alguns casos só que a gente usa, para quem é mais avançado. Para a maioria de vocês, anuncie o maisinho, que já vai ser ótimo. Mas, por exemplo, se eu coloco lareira de madeira entre colchetes, só vou aparecer o meu anúncio se aparecer exatamente aquela frase. E isso faz com que você tenha resultado e você não apareça com quem está pesquisando madeira. Então, essas correspondências de palavras-chave você precisa utilizar para poder ser assertivo. Tanto é que, se você utilizar, veja a diferença dos termos de pesquisa de uma campanha já filtrada. Instalação de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado Zona Sul. Viu que os termos são de clientes realmente querendo pagar pelo conserto? É igual você que vende do e-commerce. Moda feminina é muito amplo. Qual a palavra-chave boa? Bolsa de couro modelo tal, vestido estampado. Você tem que ser mais específico. Quanto mais assertivo você for na palavra-chave de que você vende o seu produto, mais barato você vai pagar, mais no topo do Google você vai ficar e mais clientes você vai trazer. Então, quanto mais específico você for, melhor. Isso tudo que nós estamos falando hoje é da rede de pesquisa. Lembrando que para você que possui loja virtual, nós falamos sobre o Google Shopping e também é de extrema importância. Agora, essa campanha é para produto, serviço, para qualquer pessoa que queira aparecer no topo e que venda qualquer produto ou serviço. Então, os termos de pesquisa, como eu vi, ficam bem mais assertivos e aí você vende mais, seja produto ou serviço. Agora, anotem, depois vocês vão ter esse vídeo por mais 24 horas para poder aplicar na prática. E se você não está reconhecendo essa tela, é porque você investe no Express, que é o modelo mais básico do Google. No final, vocês terão a disponibilidade de tirar as dúvidas individuais de acordo com o seu segmento. Então, fique atento online, no final nós vamos explicar melhor. Entender sobre a questão da palavra-chave, quanto mais específico você for, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. E isso remete a
uma questão de qualidade. Tanto é que nós vamos ver aqui agora as informações de leilão. Tem como você saber quais são os seus concorrentes e quem está no topo. E quanto mais qualidade na campanha, mais no topo do Google você pode ficar. E aqui uma visão surpreendente, porque para vocês entenderem que tudo isso que eu estou falando são para pequenos negócios. Esse cliente investe pouco por mês, acho que R$600 ali na questão do seu investimento, R$500. Só que mesmo investindo pouco, o leilão está mostrando que ele está na frente da GetNinja. Mas como assim, Matheus? GetNinja investe milhões, milhares de reais. Ok, só que mesmo ele investindo pouco, e aqui mostra que, de acordo com as palavras-chave dele, ele fica 69% no topo do Google e a GetNinja 68%. Mas como assim? Ele investe menos. Mas no momento em que ele investe, ele está na frente do GetNinja. Então, mesmo você investindo R$10 por dia, R$100 por mês, você pode ficar no topo. Basta aplicar todas essas dicas. E ela ficou na frente de todos os concorrentes, porque ela está investindo com todas essas dicas avançadas que eu vou mostrar para vocês, já estou mostrando na prática. Então, observe o seu leilão, que isso vai fazer a diferença para vocês. Agora, para você que ainda não está anunciando no Google, você também precisa planejar. Ou para você que quer descobrir novas palavras-chave, eu vou deixar a dica aqui. Individualmente, a gente pode fazer isso com você depois, que é um planejador. Então, se você quer descobrir quais palavras são boas, como eu falei agora, você pode vir aqui também, não só ver o leilão, os concorrentes, ficar atento, mas no canto superior direito você vai clicar em Ferramentas e Configuração, depois Planejamento e Planejador de Palavras-chave. Para você que não anuncia no Google, depois, no final, a gente pode fazer esse atendimento individual para você entender as oportunidades do Google. E para você que anuncia, também pode fazer uma análise individual. Já já eu vou explicar para vocês. Esse planejador, vocês podem descobrir novas palavras-chave. Então aqui você pode escrever tudo que você trabalha: assistência a ar-condicionado, conserto de ar-condicionado. E o Google, ele vai te dar uma estimativa de todas as palavras-chave do seu segmento. Eu só dei uma pincelada para vocês verem as oportunidades, mas individualmente depois a gente faz na prática com vocês. Até porque hoje é muito conteúdo para pouco tempo e vocês precisam saber de todas as estratégias para poder melhorar os seus resultados no Google. Então tem como você saber na sua cidade quantas pessoas estão pesquisando. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos mais de 50 mil pessoas pesquisando por ar-condicionado no mês de março. E assim nós temos certeza de você criar uma estratégia. Afinal, nós estamos quase saindo do isolamento social e agora vai ser o boom de pesquisa. Nós temos uma necessidade agora das pessoas, né? Uma demanda reprimida, que agora todo mundo vai voltar a pesquisar e vai começar a resolver todas as questões. Então, este é o momento para você investir e quando passar depois do dia 10 de maio, conseguir ter mais resultados e já está com sua campanha redondinha. Este planejamento, individualmente, a gente faz depois. E para a gente voltar aqui para as palavras-chave, deu para vocês entenderem. Aqui hoje eu quero mostrar um pouco mais amplo, mas se inscreva-se no nosso canal. Nós temos treinamentos específicos para cada funcionalidade e hoje eu quero mostrar tudo isso que eu mostrei é para você melhorar o seu resultado na prática e ir direto ao ponto para poder ter mais qualidade. E para você que anuncia no Google também, e você que não anuncia, entenda que todo esse leilão que eu mostrei depende de uma qualidade. E essa qualidade, ele baseia de vários fatores, que é a experiência da página de destino, que é o seu site, as qualidades dos seus anúncios, a qualidade das suas palavras. Todo esse contexto é utilizado o aprendizado de máquina e com esse aprendizado de máquina você consegue direcionar melhor o seu investimento. Então esse menu com palavras-chave assertivas, anúncios assertivos, palavras-chave negativas, organizar suas campanhas para cada objetivo que você possui vai te trazer mais resultado. E isso será de extrema importância para você gerar mais negócio. Então, isso que eu mostrei faz parte da rede de pesquisa que para você que não anuncia ou para você que anuncia é a principal campanha para poder ter resultado. Palavras-chave, anúncios e assim por diante.
Agora, nós temos também uma ferramenta nova do Google, uma opção, que são os públicos-alvos. Ou seja, aqui, ó, dentro da campanha, nós temos aqui públicos-alvos e para você que está online, que já anuncia no Google, eu vou disponibilizar um curso que eu realizei sobre inteligência artificial do Google. Pois é, eu vou explicar já um pouquinho sobre esses relatórios inteligentes, mas eu vou pedir à produção para poder mandar o link aí no chat para vocês poderem assistirem depois, que eu explico detalhadamente sobre a inteligência de dados e como irá impactar o seu negócio. Que nada mais é que você saber exatamente de onde está vindo o seu resultado. Você saber escolher os seus público-alvos de uma maneira certa. E saber quem te chama no WhatsApp, quem te liga ou quem te manda um e-mail, qual palavra-chave ele pesquisou, de onde veio, qual dia, qual horário. É incrível como a inteligência vai ajudar você e você vai assistir esse vídeo e entender melhor. Acesse o link, grave o link, que ele não é público, mas ficará gravado para vocês também assistirem e entender melhor de uma maneira mais avançada. E aqui, ó, em público-alvo, nesse link eu falo detalhadamente, só que você tem que criar, dentro de público-alvo, você vai selecionar aqui uma campanha, selecionar uma campanha de teste, vamos colocar aqui manutenção de ar-condicionado, e aí ele vai te dar sugestões aqui, ideias de públicos-alvos interessantes que podem ser para você. O Google sabe tudo e o aprendizado de máquina, de acordo com as pesquisas que as pessoas fazem, com os registros do seu e-mail, o Google registra aquela informação e ele consegue saber, por exemplo, pessoas que têm interesse que têm aparelhos de climatização. Olha que legal! Então ela pode gerar uma propaganda perseguindo pessoas que já possuem um ar de fazer a importância da manutenção e a limpeza para o inverno. Ela pode trabalhar, ele consegue trazer pessoas que estão fazendo reformas, empreiteiros, casa e jardim. Olha que interessante que o Google oferece de possibilidades de pessoas que têm interesse no que você oferece. É tudo automático e a inteligência de dados do Google é incrível. Não só isso, tem mais 4 opções que vocês vão ver no vídeo gravado. Isso vai mudar a forma de você fazer publicidade, porque essas campanhas são novas e o custo por clique tem sido em torno de 10, 20 centavos. Muito barato, assertivo e você não pode ficar de fora. Como nós temos muita informação sobre isso, acesse o vídeo que você vai conseguir entender melhor. Pois os públicos-alvos, palavras-chave, anúncios, locais, horários, tudo isso que eu falei de dicas, você entendendo melhor, você vai conseguir trazer mais clientes. Porque quando você entende o seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então essas foram as dicas na prática. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Vamos voltar aqui. Lembrando que eu sei que é muita informação, por isso, no final, nós iremos liberar um atendimento individual. Fique atento, que já eu explico melhor para vocês. Então, resumindo, tudo isso é uma questão de qualidade e o Google dá uma nota. E para você que anuncia no Google, nesse atendimento individual, que também é gratuito para você entender melhor, nós vamos mostrar qual a nota que o Google está te dando, para você poder entender quanto você pode pagar para ficar no topo. Tem todo esse processo e você pode ficar atento. Porque esse leilão, ele não é pagar mais para poder estar no topo do Google. É você ter mais qualidade e assim você paga mais barato. Como vocês podem ver, de acordo com a nota que eu vou mostrar no atendimento individual para vocês, você consegue ter mais resultado. Isso tudo que eu falei foi sobre a campanha de display, campanha da rede de pesquisa, desculpa. Agora, tem também a campanha de display e nós vamos ter um treinamento só de campanha de display. Se inscreva-se no nosso canal, depois vocês receberão. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje é o que eu falo em todos os meus treinamentos e você precisa de aplicar, porque a maioria dos anunciantes como você não fazem isso, que é a estratégia de remarketing. Vou falar de novo, para quem me acompanha, sabe que eu falo toda vez. O remarketing é quando você entra num site e depois aquela empresa, produto ou serviço começa a te perseguir? Pois é, isso é um cookie que é registrado e você pode perseguir as pessoas em qualquer site que ela for, com os banners que aparecem por aí, perseguir a pessoa no YouTube, no Gmail dela, em qualquer lugar. Essa ferramenta você não paga para poder perseguir, usando o custo por maximizar cliques, você paga somente se alguém clicar
e entrar dentro do seu anúncio. Muito interessante, isso é fundamental para você ter sucesso, para que você possa conseguir fazer do remarketing uma estratégia barata. Sabe por quê? Se você não para para poder perseguir só por interessados, já é um grande ponto. E além disso, se alguém clicar, 10 a 20, 30 centavos no máximo. Muito barato, assertivo, e essa estratégia de remarketing irá trazer um relacionamento, e você que já anuncia do Google, que não teve vendendo muito serviço, produto, agora voltando da pandemia, é hora de perseguir todo mundo para poder conseguir ter mais resultado. Utilize a estratégia do remarketing, é um código que você coloca dentro do seu site e você cria uma campanha da rede de display, como eu mostrei agora. Então, essas foram as estratégias e agora eu vou dar uma pincelada numa notícia quente e urgente que vocês precisam saber, que é sobre a inteligência de dados e como isso impactou anunciantes do Google na rede de pesquisa. Chegou a hora do SOS Google trazendo um novo conceito de publicidade para você. Roda VT! Como sempre, o SOS Google com uma notícia quente, uma notícia que eu já venho falando no nosso canal e que eu, inclusive, liberei o material para você assistir o vídeo completo, que é a inteligência artificial. Como assim, Matheus? Você vai descobrir agora como a inteligência artificial e os dados impactaram os pequenos anunciantes, como eu estou mostrando aqui. A inteligência de dados são relatórios que você precisa analisar e depois de aplicado, que são códigos que você vai colocar dentro do seu site, você vai conseguir ter muito mais resultado. Vamos na prática, eu vou mostrar aqui para vocês um relatório de um prestador de serviço, um cliente de Belo Horizonte, deixa eu dar um zoom aqui na tela para vocês. Esse cliente é um cliente que ele, inclusive, estava preocupado, querendo saber como ele poderia fazer agora com esse regresso pós-isolamento, após esse problema todo, essa crise que nós estamos vivendo. Então, nós instalamos esses códigos há 2 meses atrás, antes de tudo isso começar, e ajudou ele a tomar as decisões diante essa questão do coronavírus. Por quê? Porque ele investia R$500, tá? Não, investia R$600 por mês. Só que com a questão do coronavírus, ele percebeu que com esses R$600, o que ele fechava lá 130 contatos por mês, acabou 130 clientes que entravam por mês, tem todo um processo, diminuiu muito o contato. Então o que ele falou? Se eu investia R$600, se eu fechasse com 3 clientes, que ele trabalha com recreação de festas, ele já pagaria o custo, né? Um cliente só bastava para ele poder pagar o custo. Então ele tinha lá 130 contatos, aí de 130 ele fechava 30 por mês, e na pandemia, em março, ele fechou 0, porque ele trabalha com eventos. Só que o que ele fez? Ele planejou. Se eu agora não estou fechando, mas se eu aparecer no Google, se passar 2 meses, como a gente já está até inteirando quase 2 meses, se eu tiver um posicionamento no Google, saber o que está tendo retorno, eu vou conseguir ter mais clientes e depois que acabar esse problema todo, eu posso oferecer o meu serviço para todo mundo que entrou em contato. Mesmo esses 130 que não fecharam, eu vou fazer negócio. Só que com a inteligência de dados, com esse relatório que eu estou mostrando para vocês, ele conseguiu saber exatamente o que deu certo e agora, com esse retorno, ele consegue ser muito mais assertivo. Esse relatório nada mais é que os dados que o próprio Google fornece, mas precisa colocar códigos para poder ter todas essas informações. E esse relatório é um relatório que eu desenvolvi junto com a minha equipe, e aí ele conseguiu saber exatamente que ele investia R$900, 600 não, era R$900, só que desses R$900, ele teve 3 mil cliques, e de R$900 de investido, com a inteligência de dados, com as conversões, ou seja, conversão é um cliente interessado no seu produto ou serviço, ou seja, a conversão é quem entra em contato com você, seja pelo WhatsApp, formulário de contato,
uma ligação. Então, nesse caso, ele conseguiu contabilizar o resultado dele no Google, anotando pessoas que entraram no WhatsApp, né, com a conversão automática, eu vou mostrar, e quem automaticamente mandou um formulário de contato. Fora as ligações, ele teve aqui R$900 e 139 pessoas que entraram em contato. Ótimo! Agora, mais do que isso, ele soube, dessas 139, que 115 chamaram do WhatsApp, 21 foram formulário de contato, fora ligação, que não dá para contabilizar se a pessoa ligar direto. Mas ele sabe qual campanha deu certo. Festa infantil, recreadores, noite do pijama, e mais do que isso, ele soube qual palavra-chave gerou mais conversão. Como assim, Matheus? Por exemplo, ele sabe que da palavra-chave recreação de festas, lembra o sinalzinho de mais? 24% entrou em contato com ele, 24% que entrou no site. Já reanimação de festa, 15%. Já monitor infantil, 7,5%. Ótimo, foi menor, mas a média é boa. Porque de 100 pessoas, 7 entrar, se eu fechar com 1, já está ótimo. Então, com a inteligência de dados, você consegue saber qual palavra-chave traz mais retorno e qual não traz. Por exemplo, para poder investir de uma maneira mais eficiente. Então, se eu tenho palavras-chave que geram 19% de conversão, como recreadores de festa infantil e barraca da festa do pijama 6%, eu não vou investir mais nessa palavra. Por quê? Porque eu prefiro investir a minha verba naquilo que eu sei que dá certo. E por isso que com essa crise, você precisa usar a inteligência a seu favor para poder investir nas palavras-chave certas, porque o Google te dá esses dados. Não só isso. Foi pelo celular? Foi pelo desktop? Qual dia da semana? Sexta-feira ele teve mais conversão, então vale a pena aumentar o foco na sexta. E assim você consegue saber quais são os melhores anúncios que tem mais resultado, quais são as palavras, quais são as cidades, local, região. Tudo isso a inteligência de dados consegue te auxiliar. E ao final, você vai saber exatamente por onde direcionou o seu investimento e o que você teve de lucro. Porque isso é que vai fazer a diferença no seu negócio. Saber exatamente investir de uma maneira muito mais assertiva. Tanto é que quando ele, voltando aqui para o início, quando ele descobriu que essa inteligência seria mais assertiva, ele aumentou o investimento em 50%. De um mês para o outro, ele investiu 50% a mais, ele investiu 700, depois investiu 990, porque ele entendeu os dados e aprendeu a investir de forma correta. E olha o resultado. Ele investiu 50% a mais, mas o resultado de conversão foi mais de 400%. Então, quando você entende seu negócio, quando você entende os dados, é a união perfeita para o seu sucesso. Aproveite a inteligência de dados, assista o vídeo que foi enviado agora há pouco e, com certeza, você vai ter mais resultado do Google. Voltando para os nossos slides. Afinal, então, nós já falamos de inteligência de dados, de rede de pesquisa, de campanhas. E agora? Quanto você deve investir? Você deve investir de acordo com o seu resultado. Para você que está começando, você pode investir R$10 por dia, R$5, 200, R$300 por mês, que no final do mês você pode saber quanto teve de resultado e vamos supor, se você investir R$200 por mês, você vai ter, em média, 200 cliques. De 200 pessoas, você viu que a conversão foi até 20%, né? Como eu mostrei agora. Vamos jogar menos, 6%, 5%. 10 pessoas entrarem em contato. Se 10 pessoas entrarem em contato, se você fechar um negócio, dependendo do seu segmento, a maioria já cobra o investimento. Então analise, invista pouco, comece com R$10, tenha resultado e, de acordo com os resultados, você vai investir mais. Final do mês, investiu 200, fechou X clientes, deu lucro, chegou a hora de você crescer o seu investimento. Então, o Google, você gerencia tudo, tem o controle da publicidade e você pode crescer de acordo com os resultados. Eu tenho 10 anos de Google e eu já pude trabalhar com mais de 5.000 empresas e pequenos negócios, na maioria deles. E eu pude crescer e fazer com que pequenas empresas possam crescer, porque a gente cresce analisando dados e sendo bem assertivo. Então, essas foram as dicas do nosso treinamento da experiência do Google Ads, para você poder entender melhor e encontrar soluções para você investir de imediato e ter mais resultado.
Eu sei que é muita informação, muitos aqui não têm conhecimento nenhum, outros são mais avançados, e é por isso que esse processo que eu mostrei para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Bottaro e faz parte da experiência do Google, que é uma experiência completa para você, empresário, que precisa, primeiro, entender a estratégia do Google, aplicar para o seu negócio, ao mesmo tempo criar campanhas avançadas e aprender para poder nunca mais depender de terceiros, depender de agências, você mesmo gerenciar o seu próprio negócio. E todo esse processo da experiência do Google, nós podemos ajudar vocês. Eu, Matheus Bottaro, juntamente com a equipe da Casa do Ads, nós somos parceiros oficial do Google há 10 anos. E diferente de agências de marketing, o nosso trabalho é te entregar tudo pronto, funcionando e te ensinar a mexer no Google. Então, para você que precisa de ajuda, nós podemos te ajudar com a experiência do Google Ads, mas para que vocês possam entender melhor como é essa experiência, até porque hoje é muito pouco tempo para muita informação e existe vários níveis de conhecimento. Para vocês que estão online, nós vamos disponibilizar uma consultoria gratuita, que é um atendimento individual para que você possa entender como o Google pode ajudar o seu negócio. E esse atendimento individual, ele pode ser para você que ainda não anuncia e precisa criar um planejamento, ou para você que anuncia no Google, nós vamos fazer uma análise da sua conta atual e te explicar, de acordo com o seu segmento, na prática, como você pode fazer para poder ter mais resultados do Google, aprender a utilizar a ferramenta para nunca mais depender de ninguém. E ser assertivo, que é o que o momento pede. Então, para vocês que estão online, você vai enviar para esses 2 WhatsApp que estão aparecendo aqui, de quem você fez a sua inscrição. Mande agora, solicitando a sua consultoria, esse atendimento individual também gratuito, para você poder entender como a experiência do Google pode ajudar você. Mande o horário disponível, é de segunda a sexta, de 8h30 até às 17 horas, 18 horas, o último horário, para você solicitar. Esse atendimento e essa consultoria são individual e é gratuita e demora em torno de 30 a 50 minutos, depende muito das suas dúvidas, e a gente vai aplicar o planejador e para você que anuncia no Google, entender essas dicas avançadas de acordo com o seu segmento. Então, envie agora que nós só iremos liberar para os 30 primeiros que enviarem devido ao nosso atendimento. Então, mande essa consultoria para a gente poder auxiliar você a conseguir sair dessa crise com o pé direito e fechar 2020 com chave de ouro. Afinal, quando você entende o seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, para quem já me conhece, eu gosto sempre de fechar esse meu treinamento com esses 2 slides para a gente poder refletir, e principalmente agora, com essa pandemia. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor do que se adapta às mudanças. E, seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau.